a 1 centímetro no máximo. O catéter é o quê, doutor? O catéter é como se fosse uma cânulazinha. Esse é um tipo de catéter, mas o catéter é diferente, Fecha né? para mim aqui, Joãozinho. Esse é um catéter para transferência de embriões. Então, é um catéterzinho, uma cânula, que vai passar pelo canal inguinal e vai até dentro do útero, pela artéria. O útero é isso aqui. Então, aqui está o útero. Isso. Está pegando direitinho, Joãozinho? Quer que vira um pouco? Não, acho que está pegando bem, né? Então, aqui é o útero e a artéria uterina passa por essa região. Então, a gente bem embaixo, né? Passa aqui pelas laterais. Certo. Então, por essa lateral, a gente identifica onde está o mioma e injeta. Mesmo sendo interno ou externo, o procedimento é o mesmo? É o mesmo. A gente identifica ele pelo procedimento radiológico. A gente vê ele numa televisão, como se fosse um raio-x. Né? Só que em tempo real, dinâmico. Não é só uma... O útero é mais ou menos desse tamanho, doutor? O útero é um pouco maior que isso. Né? Maior um pouquinho? O útero ele mede em torno, junto com o colo do útero, em torno de 8 a 10 centímetros. É pouco maior, então. Um aqui pouco deve maior ter uns 5, 6 centímetros. Né? É um pouco maior. Quer dizer, aqui é uma representatividade exatamente do aparelho da mulher, não é? Do aparelho reprodutor, né? Então, está aqui a parte externa, genitália externa. Existe a genitália interna, que é a vagina, o canal vaginal. Que é mais ou menos desse tamanho? Que é mais ou menos desse tamanho. A vagina, o canal vaginal tem em torno de 7 a 10 centímetros, né? Certo. Mas ele é elástico, né? Como a gente estava falando anteriormente. Sim. Ele, no momento da relação sexual, ele tem a capacidade de distender. Certo. E logo depois tem o útero, né? E aqui as trompas, né? São 2 trompas, uma para cada lado, e os 2 ovários. Né? Então, e aqui a gente pode ver a cavidade uterina. Então lá vem o catéter, que viria mais ou menos dessa região, Dessa região, passa aqui passa pela parte lateral do útero, pela artéria uterina, e chega até o local do mioma, onde a gente libera essas esferas que vão obstruir a chegada de sangue. Como são essas esferas, doutor? São microscópicas, né? A gente não consegue ver as esferas. São microscópicas. Ele é alimentado, então, por vasos? Todo tumor é alimentado por vasos. Então, a gente bloqueando a chegada de sangue no mioma, ele vai morrer, ele vai degenerar, ele vai murchar, porque ele não tem mais a capacidade, inclusive, de se manter. Né? Então, toda vez que a gente, por exemplo, que a gente faz a gente obstrui a chegada de sangue a qualquer parte do nosso corpo, aquela parte vai degenerar. Né? Se a gente mantiver, por exemplo, uma obstrução da mão ou de qualquer membro nosso durante algumas horas, aquela região ali vai morrer. É o que a gente faz aqui com o mioma, aquela região vai degenerar. Quer dizer, simplesmente não te alimentam mais e trate Ele vai murchar, vai degenerar. Agora, na sabedoria do corpo humano, que a gente ouve falar muito, né? Que é capaz, inclusive, de... Quantas mulheres fazem lá para não ter mais filho? A laqueadura tubular? A laqueadura, por exemplo, e depois o próprio corpo reverte, né? Que chamam de sabedoria do corpo humano. Não faz também com que se busque outro tipo de alimentação, não, no caso do mioma? Pode acontecer. Então, a embolização não tem um sucesso de 100%. Nenhum procedimento tem 100% de cura para a retirada do mioma, somente a esterectomia. Né? Então, a embolização tem de 80% a 90% de eficácia. Essa tal de esterectomia aí, ela sempre terá a ver com a retirada do útero? A esterectomia é a retirada do útero. Mas vamos dizer, todo mioma induziria isso? Não, a gente pode tirar apenas o mioma também com a cirurgia. Em vez de tirar o útero, a gente tira miomas. Certo. Porém, um mioma, a mulher que já teve um mioma, ela tem uma chance, se ela tirou no período reprodutivo dela, se ela ainda não engravidou, até de 50% de ter uma nova cirurgia para retirada de mioma. Então, muitas pacientes... é a chamada sabedoria, a substituição dele, né? Então, muitas pacientes que não engravidam logo após a retirada do mioma vão precisar de uma segunda cirurgia para retirada de mioma. E, às vezes, até uma terceira cirurgia. Puxa vida, hein? Então, o ideal é que uma paciente... O ideal, na verdade, é que as mulheres engravidem até 30 anos, no máximo 35. Porque depois disso, aumenta muito a frequência dos miomas. Mas, doutor, o senhor está percebendo que as mulheres cada vez mais estão... Tirando os casos chocantes que se engravida até de 10, 12 anos de idade, aí já, pelo amor de Deus. Mas a mulher, em sã consciência, aquela, né, que sabe a hora e o momento
elas estão engravidando cada vez mais tarde? Qual é a complicação disso aí? Isso é um problema, porque engravidando depois dos 35, que hoje a maioria, a gestação planejada, hoje em dia ela está vindo depois dos 30. E eu posso dizer que quanto maior nível sociocultural dessa paciente, mais tarde ela vai querer engravidar. Há muitas com 40 anos, 40 e poucos anos, porque já passaram nos concursos que elas queriam passar, já trocaram de carro, já compraram apartamento, e aí chegou o momento, então, de engravidar. E que, na verdade, não deveria ocorrer assim, porque nesse momento que ela está com 40 anos, 40 e poucos anos, a incidência de miomas é maior, já aumenta a incidência de diabetes, por exemplo, de hipertensão. Então, ela já cria todo um estado, digamos assim, do corpo todo, não apenas do aparelho reprodutivo, que não ajudaria numa gestação, e seria uma gestação, inclusive, de alto risco. Tudo bem. Pergunta que vem lá de fora. Numa cirurgia onde se tira o mioma por cirurgia propriamente dito, e com este que faz através catéter, né, bloqueando os vasos sanguíneos, a recuperação. Uma demora quanto tempo e esta da embolização demora quanto tempo? Bem, a esterectomia, a retirada do útero, em geral demora 30 dias a recuperação. A recuperação, principalmente se ela via abdominal. Se ela através de corte e retira o útero pelo abdômen, Entendi. que é a cirurgia mais tradicional, essa recuperação é bem ruim. Demora em torno de 30 dias. Existe um índice maior de complicações, você pode ter infecção da parede, você tem mais dores. E já a gente tem outras maneiras hoje em dia de retirar o útero. Uma delas é a cirurgia toda pela vagina. Então, hoje a gente pode tirar o útero pela vagina. Então, ela não tem corte no abdômen. A esterectomia ser toda vaginal. Essa recuperação dela é bem mais rápida. Né? Só que só pode acontecer esse tipo de cirurgia em úteros menores. Naquelas pacientes que têm um útero muito grande, essa cirurgia não tem como tirar o útero pela vagina. Né? Então, mas a recuperação da via vaginal, em torno de 15 dias, de 7 a 15 dias. Agora, a embolização, você tem a recuperação de 4 a 7 dias. Né? Então, ela faz o procedimento, ela não perde sangue, e tem um índice de recuperação, a paciente sai andando, normalmente sem estar encurvada, como aquelas pacientes que saíam como se tivesse feito uma cesariana, né, com aquela dor abdominal. Hoje em dia, a embolização, a paciente sai andando normal do hospital no mesmo dia ou no dia seguinte. A mulher poderia engravidar logo depois de uma embolização? Bom, ela pode... Não, a gente espera, em geral, as pacientes que fazem embolização, são as pacientes que não querem engravidar logo, né, porque senão elas já teriam engravidado. Né? Porque agora as que querem demorar mais um pouco para engravidar, né, elas podem fazer embolização, apesar de que a paciente ideal para fazer uma embolização são aquelas que já tiveram filhos, né, já tem sua prole constituída. Né? Porque em raros casos ela pode ter complicações, como por exemplo adiantar uma menopausa. Né? A embolização, todo tratamento médico, ele tem seus benefícios, mas tem seus riscos. Então, para as mulheres depois dos 40 anos, mais ou menos até 5% dessas mulheres podem ter uma menopausa adiantada por conta da embolização. Então, chegaria mais cedo. Chegaria mais cedo a menopausa, principalmente para aquelas mulheres acima de 40 anos que fazem embolização. Isso aí, a mulher com 40 aninhos, hein? Se começar a sentir aqueles sintomas. Toda mulher tem que passar por aqueles sintomas terríveis mesmo? Não, isso é de antigamente. Hoje em dia a gente tem tratamentos, a paciente vai para o ginecologista, ele faz o tratamento sintomático, ela não costuma mais ter. São as pacientes que ou não querem tomar hormônio ou têm contraindicações para tomar hormônio, que em geral tem sintomas. Mas mesmo assim, além do tratamento hormonal para evitar o que a gente chama de fogachos, aqueles calorões, nós temos outros medicamentos que não são hormonais, que podem minimizar esses sintomas desagradáveis da menopausa. Né? Porque sofrem, né? Como a gente percebe que essas mulheres sofrem? Complicado. É que bom que tenhamos hoje esses... não só a mulher, mas o marido também sofre, né? Também sofre, né? Bom, não é só praia, quer dizer, depois eu trago o Mário Pedro aqui para falar dos calorões dos homens que não são bem, né? Geralmente vem uma irritação danada, mal-estar danado, né? Porque a paciente... Você chegou a conhecer o Peninha, doutor Peninha?
O Peninha fez um livro exatamente de tanto como diz o outro. Ouvir os reclames das mulheres, ele começou a perceber que, assim como elas também estavam na menopausa, o maridão estava passando pelo período da andropausa também, né? E complicando ainda muito mais a vida da coitada, não é mesmo? Eu digo também porque a mulher, quando ela vai entrando na menopausa, ela vai tendo sintomas de irritabilidade que às vezes desconta no marido, né? É verdade. Então o marido também sofre com o período de insônia da mulher, sofre com o período de irritabilidade que vem por conta da menopausa. Uma vez estava entrevistando exatamente o Peninha e sobre o livro que ele tinha feito e tudo mais, né? E aí ele começou a citar alguns casos em que o cidadão está na pausa da vida dele lá. E aí eu comecei a olhar, mas isso aqui eu estou sentindo, e realmente, quando se fez os exames lá, eu estava com, como é que chama, aquele bem mais baixo, sei lá. Testosterona. Então é complicado. Agora, o homem não é muito chegado nessas coisas, né? Isso que é verdade. Por que a mulher é muito mais atenciosa? Porque, na verdade, a mulher ela toma muito mais cuidado com a saúde em geral, né? Então, a mulher, desde de pequena, ela vê a mãe dela ir anualmente no ginecologista. E a gente não vê nossos pais indo anualmente no médico. Não vai mesmo. E a mulher gosta de ir no médico, ela gosta de fazer exames, ela cuida mais da saúde. E não só isso, até a própria mídia, ela se preocupa muito mais com a mulher com câncer de mama, com câncer de colo do útero. Então ela foca muito mais a mulher. Graças a Deus isso tem mudado nos últimos anos. E tem focado também um pouco na prevenção de câncer de próstata, por exemplo. Mas a gente não se compara a quantidade de propagandas, de prevenção contra doenças mais femininas do que masculinas. Agora a mulher sempre, né, a vida inteira, né, a mulher sempre se preocupa mesmo, já próximo do casamento ou até antes disso, na época da menstruação. Hoje nós já temos médicas e médicos especializados já para atender a menininha que está saindo ali da idade da infância para a adolescência e preparar essa criança para que venha a ser uma mulher depois, não é mesmo? Tem os pediatras que são especialistas nessa área mais de transição, como tem o próprio ginecologista, que também cuida dessa fase de transição entre a infância e a adolescência. Qual é a probabilidade de uma garotinha que começou a menstruar há pouco tempo de ter um mioma, doutor? É muito, muito baixa. Então, o mioma ele depende de hormônios e ele precisa de tempo para crescer. Por isso que a adolescente ela praticamente não tem miomas. Ela só vai apresentar miomas quando tiver com 30, 35 anos. Então, que é o tempo desses miomas estarem crescendo e cresce lentamente, né? Isso significa que a moçada que tem 20 anos, 20 e poucos anos, não precisa se preocupar com isso? Muito pouco provável de alguma menina de 20 anos, 20 e poucos anos ter miomas que gerem sintomas. Podem ter pequenos miomas. Isso não é comum de diagnosticar, é raro. Mas, em geral, o diagnosticado também não vai ter sintomas. Como muita gente pegou o bonde andando, e a gente sabe, né? Sai lá do jornal e sai de outros canais e vem para nós aqui no final do nosso programa. E a gente respeita, viu? Seja sempre bem-vindo. Faltar um minuto, pode chegar que a gente está aqui para isso. Sintomas, doutor, é sempre importante, porque eu acho que é uma das maneiras de se prevenir também. A melhor delas é visitando o médico anualmente. Anualmente, pelo menos. Seria o suficiente? O suficiente anualmente e ao ginecologista. Porque anualmente ela teria que ser examinada, a gente observar os sintomas, justamente para diagnosticar precocemente algumas doenças, por exemplo, o mioma, né? Então, não é obrigado anualmente ela fazer uma ultrassonografia transvaginal. Mas se o médico desconfia que tem algum problema, está indicado. E se ela não conversar com o médico ginecologista, a gente não vai solicitar o exame. Sintomas. Bom, Você já disse alguns aqui, repita, por favor, para aquelas que chegaram agora aqui. Bem, os primeiros sintomas de miomas são um aumento do número de dias em que a paciente fica menstruada, né? Ela passa, o normal da maioria das mulheres é passar até 5 dias. Até 7 dias é normal, né? É considerado normal. Sempre? Tem mulher que menstrua sempre 7 dias? Tem mulher que menstrua sempre. Se ela sempre menstruou 7 dias, a gente não vai se preocupar. Mas se ela menstruava 3 dias a 4 e agora começou a menstruar 7... tem alguma coisa diferente. Com certeza. Se ela perdia pouco sangue e agora tem que trocar de absorvente várias vezes ao dia, também alguma coisa mudou. Se ela não tinha coágulos, agora tem coágulos. Se ela não tinha cólica e agora tem cólicas, a gente começa a pensar, são os primeiros sintomas de miomas.
A longo prazo, esse sangramento vai dar um cansaço para essa paciente, porque ela está perdendo sangue e ela fica com anemia. Então, ao longo do tempo, ela pode ficar se sentindo indisposta por conta da anemia, né? Então, ela pode, se está querendo engravidar, pode às vezes gerar infertilidade, ela pode gerar um abortamento e ela pode cismiose.